quero ministrar hoje um tema muito importante, um tema que sempre chama muito a minha atenção. E eu quero pedir que a sua atenção seja bastante grande nesse sentido, porque muita coisa que eu vou falar aqui é pura doutrina bíblica. E eu gostaria que você não tivesse no seu coração nunca aquele sentimento assim: o pastor falou em doutrina, hoje vai ser chato. Pelo contrário, a doutrina bíblica, a doutrina cristã, ela é maravilhosa. E se a gente não conhece os fundamentos, como é que a gente edifica uma casa? Não é verdade? Se você não sabe o que tem lá embaixo, você vai ser corajoso de colocar 2, 3, 4, 5 andares em cima de um fundamento que você não sabe se ele vai aguentar? A Bíblia diz que o fundamento da vida do cristão é a pessoa de Jesus. Nenhum outro fundamento pode ser colocado, a não ser Cristo Jesus. Então, baseado nisso, é que nós vamos conversar hoje sobre esta mensagem. E o tema da nossa mensagem é como Deus vê o mundo. É óbvio que esse tema é extremamente amplo, eu poderia aplicá-lo em várias áreas diferentes. Mas eu vou aplicar numa área específica e você vai perceber. Mas antes disso, antes da gente ver como que Deus vê o mundo, a gente poderia dizer que a gente pode ver o mundo de várias maneiras. A gente pode analisar o mundo, não é, do ponto de vista entre ricos e pobres, né? A gente pode dizer que aqui a foto não está muito boa, aqui é uma favela, né? E aqui é um edifício de alto nível. A gente pode dividir o mundo dizendo, esse mundo é o mundo dos que têm sucesso versus o mundo dos que não têm sucesso. A gente pode avaliar o mundo pelo clima, pela geografia, né? Que interessante, aqui neva, é verdade, aqui neva. E por que aqui neva? Porque nós estamos no hemisfério norte. Bênção de Deus. Não é verdade? Aleluia, glória a Deus. Isso é tudo lindo, maravilhoso. A gente não tem isso lá no Brasil? Não tem. E o que tem lá não tem aqui. Então, e assim por diante. Quer dizer, eu poderia dizer, o mundo é diferente por causa disso, é diferente por causa daquilo. As raças do mundo, né? A gente poderia dizer, olha, a gente pode dividir o mundo entre aqueles que têm raças específicas dentro de certos os idiomas, a gente pode falar sobre isso e assim por diante. Mas como Deus, num determinado texto bíblico, ele diz, ele vê o mundo, como é que ele divide esse mundo, como é que ele avalia esse mundo, como é que ele analisa as pessoas dessa nossa terra. Malaquias capítulo 3, se você trouxe a sua Bíblia, abra no capítulo 3, versículo 13, por favor. Se você não tem Bíblia, temos Bíblias ali na janela, ou você pode acompanhar comigo também, tá bom? Obrigado pela água. Então vamos ler o que diz a palavra de Deus. Antes de eu ler esse texto, é importante a gente falar um pouquinho no livro de Malaquias. O livro de Malaquias é muito, muito, muito importante. Todo o texto bíblico é importante, mas o livro de Malaquias é especificamente ou especialmente importante porque ele trata de um período que a gente chama de período pós-exílico. É o período depois que o povo foi exilado na Babilônia, né, etc., e ficou lá por 70 anos e tudo. E então, quando eles voltam, alguns princípios precisavam ser tocados, reforçados, definidos por Deus. Algumas situações o povo precisava voltar a fazer. Por exemplo, aquele texto que a gente falou, né, que eu só citei sobre dízimos e ofertas, está aqui em Malaquias. Por quê? Porque era algo que o povo precisava voltar a fazer, por causa do templo, por causa dos sacerdotes, etc, etc, etc. Existia toda uma situação que o povo simplesmente tinha esquecido. Então, o livro de Malaquias é importante, e Deus trata o livro de Malaquias de uma forma interessante, com perguntas e respostas. Então, vocês fazem assim, vocês falam assim, vocês dizem assim, vocês fazem assim. E Deus diz, mas alguma coisa. Então aqui é a mesma coisa, você vai ver. Ele diz, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti?
Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Veja que interessante, quando Deus diz, as vossas palavras foram duras para mim, então ele faz essa pergunta e resposta. Ele diz, o povo pergunta, em que? O que é que falamos? O que é que dissemos que te ofendeu? E Deus diz, quando vocês dizem, e aí ele diz o texto, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas aí o Senhor diz lá no versículo 18, ele diz, vocês vão ver a diferença que existe entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nesse texto, Deus olha o mundo, olha todas as nações, e ele não fala em riqueza nem pobreza, ele não fala em raças, e nem culturas, e nem idiomas, ele não fala de situação social, ele não fala de situação política, ele não fala de absolutamente nada a não ser de uma coisa. O mundo está dividido entre justos e perversos, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Bom, cabe a nós descobrir o que significa isso. Quem é o justo, quem é o perverso, o que é servir a Deus, o que não é servir a Deus. Mas antes disso, eu quero olhar um pouco quando o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. E ele conta esse encontro, ele fala desse encontro. Está em Atos capítulo 26, a partir do verso 16, ele dizendo o que Jesus tinha falado para ele. Então ele diz assim, mas levanta-te, está falando que Jesus disse para Paulo, né? Levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci. Pode ler comigo? Para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo está dizendo o centro, o core, né? O centro, o núcleo da sua missão. Qual é o núcleo da missão paulina? Por que Paulo fazia o que fazia? Ele diz, porque eu recebi de Deus esse chamado. E quando ele fala nesse chamado, e eu vou fixar aqui no versículo 18, tem 3 questões aqui que ele apresenta. A primeira questão que ele apresenta é, envio para lhes abrires os olhos. Ora, pensa um pouquinho sobre isso. Se Jesus está dizendo assim, eu estou enviando você para abrir os olhos das pessoas, é porque as pessoas estão o quê? Óbvio. Então, sério. Vamos ver por quê. Segundo lugar, ele diz, para os converteres das trevas para a luz. Preste atenção no verbo converter aqui. Ele não diz para tirá-los das trevas para a luz, mas para converterem essas pessoas das trevas para a luz. Por quê? Porque, de alguma maneira, as pessoas estão nas trevas e gostam das trevas. O problema é esse. Ele diz assim, pastor, quem gosta de trevas? Um monte de gente.
Ok, vamos continuar. E em terceiro ele fala da potestade, continuando com o mesmo verbo, os converteiros das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Ou seja, apenas através de uma conversão, de uma mudança. Conversão é o que, gente? Lá no Brasil, quem tirou carta lá lembra. Conversão à direita, conversão à esquerda. É uma mudança de direção. Converter-se a Cristo não é necessariamente pertencer a esta comunidade, àquela comunidade, a ser desta religião ou ser daquela religião. Converter-se a Cristo é milhões de vezes mais importante do que tudo isso que eu falei. Porque é voltar-se para Ele, é viver para Ele, é andar com Ele, é entregar-se a Ele. Não tem a ver com aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas tem a ver com o estado espiritual em que eu estou. Um estado espiritual em que eu me encontro. Bom, então vamos voltar para o número 1. Para lhes abrires os olhos. Você pode ler esse texto comigo? 2 Coríntios 4:4. Veja, o próprio apóstolo Paulo dizendo, ele diz o quê? Nos quais o Deus deste século, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nessa tradução, assim, é uma tradução mais rebuscada, né? Essa tradução que eu utilizo, mas o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: as pessoas estão cegas, e tem alguém que as cegou. Ele chama de Deus deste século. Ele não está falando de Deus Todo-Poderoso, ele está falando do Deus deste século, ou desta era. Século aqui não é 100 anos, é uma era. E nós vivemos nesta era, em que existe uma força maligna cegando as pessoas, cegando o entendimento dos incrédulos, com um objetivo muito definido: para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Qual que é o objetivo do diabo em cegar as pessoas? Para que as pessoas não conheçam a Cristo. Por quê? Porque se conhecerem a Cristo serão livres. Porque se conhecerem a Cristo não serão mais cegas. Entenderam? Então, se o inimigo deseja ou continua cegando, o que ele está fazendo? Ele está lutando para que as pessoas não tenham a possibilidade da conversão. Primeiro, para lhes abrir os olhos. Segundo, Paulo, você foi chamado para converter as pessoas das trevas para a luz. E eu falei para vocês que tem gente que gosta das trevas, né? Sabe por que eu falei? Por causa do texto de Jesus em João capítulo 3, verso 19 a 21. Veja lá o que diz. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Aborrece aqui, gente, odeia a luz, não quer saber da luz. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras, a fim de que as suas obras não sejam colocadas em xeque. Ora, quando alguém faz alguma coisa errada, faz na frente de todo mundo? A Bíblia diz, quando as pessoas fazem coisa errada, fazem de noite, né? É uma metáfora, não é à noite apenas, né? Mas é uma metáfora para dizer, é no momento em que as pessoas se escondem. E ele continua, Jesus continua: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Quem se aproxima da luz não tem medo. Por quê? Porque a luz tem um poder incrível de revelar tudo. Certo ou não? As mulheres e os homens mais vaidosos que eu digo quando olham no espelho. Quando tem muita luz, você vê tudo. Você diz, esse risco não estava aí. Essa ruguinha não estava aqui. Esse cabelo branco não estava aqui. A última vez que eu vi.
Não é verdade? A luz tem o poder de revelar as impurezas, revelar as coisas erradas e as coisas certas também. A luz faz isso. Então, o estar nas trevas significa eu vou me esconder para que a minha vida não fique revelada, para que ela não apareça, para que as minhas obras não sejam avaliadas, arguídas, para que ninguém pergunte sobre elas. Então, quando alguém faz uma coisa errada, faz escondido. É isso, essa é a ideia. E terceiro, ele fala do poder ou da potestade de Satanás para Deus. É uma conversão aqui de quem está escravo para ser livre. Porque só em Deus alguém fica livre. Ok. Paulo fala em Efésios capítulo 2, ele contando a respeito do que é a conversão. Presta atenção nisso. Ele diz, ele, falando de Jesus, de Deus, ele vos deu vida, estando vós mortos. Então, antes da vida, antes de receber vida, antes de uma conversão genuína, ele diz, estando vós o quê? Mortos no quê? Nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Você já lembrou aí do Deus deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, o que significa estar preso? Por que é preciso libertar as pessoas do poder de Satanás para Deus? Porque sem libertação, sem uma conversão, sem uma mudança de vida, as pessoas estão presas e estão debaixo de um poder satânico maligno. Gente, nós nunca tivemos na face da terra, na história do mundo, nós nunca tivemos tanta cultura, tanta informação, tanta facilidade, tanta tecnologia. Nós nunca, vocês sabem disso, todos nós sabemos disso, nós nunca tivemos tanta coisa fantástica. E nunca na história do mundo estivemos tão mal. Por quê? Porque o problema é o homem, é a mulher, é o coração do ser humano. É o coração. A questão é como é que está o seu coração, como é que está o meu coração. E isso é uma coisa que eu faço diante de Deus, você faz diante de Deus, não é verdade? Eu não tenho direito de apontar o dedo para você, assim como você não tem o direito de apontar o dedo para mim. Eu chego diante de Deus e faço essa avaliação. Agora, eu tenho que lembrar que ao me aproximar de Deus, eu estou me aproximando do quê? Da luz. Você gosta de luz? Ah, você gosta de luz, todo mundo gosta de luz, né? Nós queremos a luz, não é? A gente fica feliz com a luz. Luz é uma bênção. Quando sai um solzinho, o que você faz? O sol. Não é? A gente gosta, o corpo gosta, a mente gosta, os olhos gostam, tudo gosta. Agora, quando você se aproxima da luz, que é o Senhor, o seu coração gosta demais, ainda que a sua mente lute contra. A gente quer, todo mundo quer vida. Sabe uma coisa que me intriga, de verdade? Quando eu vejo uma pessoa que perdeu as pernas num acidente, que ficou desfigurado, perdeu a visão, perdeu a audição, teve um acidente muito terrível na vida, assim, ou ficou tetraplégico, né? Mexe só a cabeça. A força de vontade desse povo para viver, você já viu? Tá certo que eles vão, todo mundo vai passar por aquele estágio, né, de desespero, de angústia, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Mas se você chegar para a pessoa e falar assim, você quer morrer mesmo, então eu vou dar um jeito, você fala, não, peraí, eu tenho pensado melhor que talvez não seja essa uma boa ideia. Porque todos nós queremos viver. Agora, sabe qual é o nosso problema? A gente quer viver, mas quando?
a nossa mente é inquirida a respeito das coisas de Deus, a nossa mente, por causa do nosso conhecimento humano, de um relativismo filosófico reinante, a nossa mente rejeita, questiona. E é aí que a gente cria as nossas próprias definições sobre Deus, sobre fé. Só você começa a conversar com qualquer pessoa a respeito de fé. Cada um tem a sua definição. Você chega para a pessoa e diz assim, olha, Deus te abençoe. A pessoa diz assim, obrigado, mas que Deus é esse? Você é da religião tal? Você é da igreja tal? A gente já vai dividindo, a gente já vai se defendendo. Ora, por que isso acontece? Porque esse príncipe da potestade do ar aqui, ele está falando do diabo, do Satanás, né? Esse príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ele está reinante neste mundo. É assim que as coisas são nessa terra. Bom, vamos voltar para Malaquias e pensar um pouquinho naquele texto. Quando Deus diz para aquele povo, as vossas palavras foram duras para mim, porque vocês estão dizendo, é inútil servir a Deus, e assim por diante. Duas coisas, então, eles dizem para Deus. Duas coisas. A primeira, leia comigo o que está em vermelho aqui. É inútil é servir a Deus. Andar de luto aqui, gente, é a ideia do arrependimento, tá? No Antigo Testamento, quando uma pessoa se arrependia, seja um rei, seja quem fosse, eles vestiam-se com panos de saco e pegavam cinzas e jogavam sobre a cabeça. Era um símbolo visível de um arrependimento e de humilhação. Então ele está dizendo aqui, inútil, é isso que Deus está dizendo que eles estão falando errado. Presta atenção nisso. Eles estão dizendo, é inútil servir a Deus. Quem que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Quem que nos ajudou isso? E Deus está dizendo, vocês estão me ofendendo com isso. Por quê? Vamos dar uma olhada nisso de um ponto de vista um pouco mais prático. O que significam essas palavras? Na minha ótica, eu separei 3 frases para ajudar a gente a pensar. A primeira frase é, eu quero resultados imediatos. É isso que o povo está dizendo. É inútil servir a Deus, por quê? Porque eles estão dizendo, as coisas não mudam. Resultado imediato. Todos nós somos imediatistas. Uns mais, outros menos, mas todo mundo é imediatista. Todo mundo quer um resultado imediato. É ou não é? Você fala assim, eu quero isso agora. Por que tem que ser agora? Porque tem que ser agora. A gente entra em desespero, né? Tem que ser já. Eu já ouvi gente falando assim para mim, sabe, pastor, eu tenho orado pelo meu marido já faz uns 3 anos. E daí? Então, ele não muda. Olha, você está orando pelo marido, pedindo a Deus que abençoe a vida dele, que faça com que o coração dele seja convertido, certo? À luz do que eu acabei de falar, é isso que nós estamos falando, que haja uma conversão. Mas já está demorando. Por quê? Porque para nós, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, é muita coisa. Mas é muita coisa. Depende da luz do quê, né? Certo ou não? Pensa numa nação. Pensa numa nação. A questão não é só anos, etc., mas recompensas pessoais. Está muito em moda hoje. Eu estou indo numa igreja aí, porque vamos ver se melhora a minha vida, né? Vamos ver se resolve esse problema. Estou numa pindaíba lascada. Conhece esse termo? Pindaíba. É uma coisa bonita de falar. Pindaíba. Estou numa situação financeira ruim. Estou numa situação familiar ruim. Aí a pessoa diz, vou para uma igreja. Vocês já ouviram isso, não?
Vou para uma igreja. Aí chega lá na igreja, igual hoje, por exemplo, chega aqui, e aí eu falo assim, gente, esse é o momento do ofertório. Vamos entregar com alegria. Aí você diz, olha, pastor ladrão. Não é? Pastor ladrão, você pensa em dinheiro. Tá vendo? Aí, pronto. Eu vim aqui numa necessidade de viver uma vida melhor, e os caras já querem arrancar um couro. Eu não tenho dinheiro para pegar ônibus. Vou amassando neve até em casa. E o pastor está pedindo dinheiro. Eu quero resultados imediatos, eu quero recompensas pessoais, eu quero que Deus satisfaça os meus desejos. E o pior não é isso. E eu vou fazer essa declaração aqui para você nunca mais esquecer enquanto eu estiver com os meus pés como pastor dessa igreja. Essa igreja não é um restaurante que você chega aqui e pede o que quer. Está entendendo isso? Isso não é um self-service. Eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assim. Eu queria que não sei o que, eu queria que não sei o que. Nós vamos seguir as doutrinas bíblicas. Está afim, está afim. Não está afim, tivesse afim. Nossa, eu estou sendo grosso. Eu não estou sendo grosso, eu quero chamar a sua atenção. O que eu estou querendo mostrar para você é que eu não posso chegar diante de Deus e falar para Deus o que eu quero. Eu tenho que primeiro perguntar o que Ele quer. Qual é a vontade de Deus? E eu só consigo saber a vontade de Deus através desse livro aqui. Não tem outro jeito. Não é o que eu sei, o que a minha avó falou, o que o meu bisavô explicou, o que eu li na internet ou o que eu li no Facebook. Fonte de sabedoria e conhecimento. Facebook. Não é o que eu li lá que vai me alimentar a alma, mas é o que a Bíblia diz. Ai, pastor, é meio grosso o livro, né? Começa com uma página, com duas, e vai lá. Mas se eu não sei a vontade de Deus, eu viro isso aqui. Eu quero que os meus desejos sejam satisfeitos. E então, quando essas coisas não acontecem, o que eu digo? É inútil servir a Deus. Não vou mais naquela igreja, não. Não vou mais ler a Bíblia, não. Briguei com Deus. Já ouvi muita gente falar isso para mim. Pastor, briguei com Deus. E eu penso no meu coração, eu não falo. Eu fico assim, coitado, é doido. Eu não. Tá maluco. Eu falo assim, me deu uma raiva, botei a mão no fogo. Botei e deixei lá. Louco. Você não é doido? Você vai se martirizar agora? Segunda questão que o povo está dizendo e que Deus está dizendo, isso também me ofende. Ele diz assim, o povo diz assim, ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aí o PT vai explicar para a gente como é que essas coisas funcionam. Não é isso que a gente fala, queridos? Não é exatamente isso que a gente fala? Como é que as pessoas conseguem roubar, enganar os outros, destruir a vida de outras pessoas e parece que nem doente fica, esse povo pega gripe. E eu aqui trabalhando dia e noite, lutando, gripe, resfriado, dói o pé, dói a orelha, dói tudo. E o dinheiro que eu ganhei agora, estou juntando, acontece alguma coisa, eu tenho que gastar tudo. Vocês nunca tiveram essa experiência? Eu já tive várias vezes. Uma igreja me convidou para eu ser pastor. E eu fui até lá. Fui de carro, eu morava em São Paulo. Viajei até o interior de São Paulo. Fui conversar com o pessoal. Fui para a reunião. Parei o carro na frente da igreja. Desci, entrei. Tivemos a reunião. Quando eu voltei, meu carro tinha sido arrombado. Olha o presente. Não é? Arrombaram meu carro. Qual a sensação que a gente tem? Mas Deus, vamos conversar aqui entre nós, só nós dois, vamos bater um pouquinho. Eu estou aqui para trabalhar para o Senhor. Eu vim aqui para ser pastor dessa igreja.
Cheguei, parei na frente. E me arrombaram o carro. Agora, aquele outro fulano só faz coisa errada, rouba todo mundo, não sei o quê. Não tem coceira, tem frieira. O que está acontecendo? Leia o Salmo 73. Fantástico. 2 salmos que se completam bastante. Fácil de decorar. 37, inverte. 73. Os dois. No Salmo 73, o salmista diz assim: que ele estava servindo a Deus, andando com Deus, fazendo tudo certinho, procurando acertar tudo, não sei o que. Ele diz, mas eu só sofro. Aí ele diz, eu olho para o ímpio. Quem é o ímpio? Ímpio é o que não anda na justiça. É o perverso do texto. É o que não vive na retidão. Ele diz, esse não fica doente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, está tudo bem, só enriquece, só prospera. E aí o salmista diz, e eu estava desesperado até que eu entrei na presença de Deus. E aí eu entendi o fim deles. E aí muda a história. Leia o Salmo 73, vai te ajudar, como me ajudou também. Então o que é que eles estão dizendo com isso? Que o importante é a prosperidade. Esse pessoal está medindo bênção pela prosperidade. Certo ou não? Já bateu o carro? Já teve prejuízo financeiro? Já entraram na sua casa? Já quebraram seu carro? Já entraram? Já roubaram? Já tiraram o que é seu? Você já foi enganado? Quem tem conta em banco sabe o que eu estou falando. Não é verdade? No Brasil, né? Eu me lembro quando eu mudei para o Canadá, a gerente do banco disse assim para mim, eu estou lhe dando um cartão de crédito, mas eu quero que você tome muito cuidado. Eu falei, com o quê? Ele falou, com os juros. Ela falou, com os juros. São 18%. Cuidado. E eu estava achando que ela estava falando mensal, né? Eu estava acostumado com essa loucura mensal. Eu falei, nossa, é caro, né? Aí eu fui ler a papelada, era por ano. Deu vontade, mas eu não fiz isso. Deu vontade de voltar lá e falar para ela, deixa eu contar a história para a senhora. Deixa eu contar um pouquinho. A senhora não conhece juros, você não sabe como é que é. Agora, presta atenção. Deus não avalia e nem avaliza as pessoas pela prosperidade. Não é porque a pessoa está melhor do que a outra, quer dizer que ela está fazendo a vontade de Deus. O que a gente faria com os mártires da Bíblia? No livro de Apocalipse tem lá um capítulo que fala dos decapitados por amor a Cristo. Nós estamos vivendo isso agora. Dos decapitados por amor a Cristo. Você vai dizer que aquele pessoal que foi decapitado e está sendo decapitado, eles não têm bênção porque eles estão sendo decapitados e você, bonitinho, está melhor? Então Deus está abençoando você e Deus não está abençoando. Você não pode fazer esse tipo de avaliação. E Deus não avaliza isso também. Outra coisa que as pessoas estão dizendo quando dizem essa frase é que a vontade de Deus não é importante. O que é importante é a vontade do homem. E que o importante é ser feliz. É o hedonismo. Não é? Porque ele diz, esse pessoal é feliz. Como é que você avalia que uma pessoa é feliz? Vive rindo. Os loucos também. Não é? Ou as pessoas que não têm muita noção da vida também vivem rindo. Como é que você avalia que uma pessoa é feliz? Como é que você sabe que uma pessoa é feliz? Pelos bens que ela adquiriu? Pela prosperidade que ela amealhou? Pelas riquezas que ela está lutando? Pelo trabalho que ela tem? Pelo cargo que ela exerce? Eu já encontrei servos de Deus
maravilhosos, cheios da graça de Deus, cheios do poder do Espírito Santo. E eram pessoas as mais simples, e que tinham os cargos mais simples, e que viviam nos lugares mais simples. Eu estava em Moçambique. Eu estava com um missionário, eu estava visitando o país, aquele missionário morava lá, e ele disse: pastor, vamos visitar um pastor, fulano de tal. Eu disse: vamos. E aí, eu fui junto com ele tinha uma moto dessas pequenininhas, dessas que não tem nem marcha, né? E tal, e fomos até a casa desse pastor. Paramos em frente, ele disse: é aqui. A hora que eu olhei, era uma palhoça. Barro e palha por cima. Chão de terra. Tinha uma senhora lá fora, pilando arroz. Descalça. Aquela saia chamada capulana, que é um tecido enrolado na cintura. Me lembro uma camiseta, uma blusa feminina, mas uma blusa extremamente empobrecida. E nisso sai o pastor. Baixinho, cumprimentei. Ele disse: vamos sentar aqui. Sentamos. Eram 2 tocos com um pedaço de pau embaixo de uma árvore. Sentamos. E ali começamos a conversar. Eu perguntei por que ele estava ali, se ele era de outro lugar. Ele disse: a guerrilha expulsou muita gente da região onde a gente morava. E essas pessoas vieram para a cidade tentando ter uma segurança maior. E eu vim atrás deles, porque eu sou o pastor deles. E ali tivemos uma conversa linda, maravilhosa, um homem muito querido. Chegou a hora da gente ir embora. Ele olhou para mim, sorriu, como só os africanos sabem sorrir. Um sorriso lindo. E ele olhou para mim e disse assim: pastor, você me perdoe, porque eu não tenho nada para lhe oferecer. Eu disse: não, por favor, por que você está falando isso? Não, porque é nosso costume aqui na África. Nós sempre oferecemos alguma coisa, mas o irmão entende a nossa situação. Mas venham visitar a minha casa. Entramos. Terra. Devia ter 2 cômodos, alguma coisa assim. E aí eu soube que aquela senhora que estava pilando arroz era a esposa do pastor. E ali do lado tinha uma bicicleta e uma placa atrás da bicicleta com o nome da igreja. E aí você vai olhar para mim e vai dizer que esse homem não é abençoado? Que abençoado é aquele pastor que acabou de comprar um jatinho? Ou aquele irmão que você conhece da igreja tal? Ou aquela igreja que construiu não sei o quê? Ou aquela outra igreja que comprou um terreno de não sei quantos mil? É isso que você quer dizer que é abençoado? Dá para entender. Não é esse o padrão de Deus. O padrão de Deus é completamente diferente do nosso padrão. Deus vê o coração, quando nós vemos o exterior, a aparência. Então não ofenda Deus. Número 1. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Ofender a Deus é pecar contra Deus, é falar coisas. Agora, Mateus, o Senhor Jesus disse isso em Mateus capítulo 12. Eu vou pedir que você leia comigo, porque quando você lê, você guarda mais. Vamos lá? Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Palavra frívola, vazia, vã. Palavras que não têm força de edificação, não ajudam, pelo contrário, atrapalham, esvaziam, destroem relacionamentos. O que Jesus está dizendo é: cuidado com a sua boca, meu amigo, cuidado com o que sai da sua boca. Tiago diz uma coisa muito interessante, em Tiago capítulo 3, ele diz: de uma fonte não pode sair água boa e água amargosa. De uma mesma boca não pode sair louvor a Deus e palavras que destroem.
Se tem uma coisa que eu amo na teologia cristã, é a coerência. Se você diz que é de Deus, você tem que viver isso que você disse. Espera-se que você viva aquilo que você acredita. Teve um período na história da Grã-Bretanha em que na Irlanda existiam os católicos contra os protestantes. Mas não era católico contra os protestantes do ponto de vista da discussão na cátedra, da discussão das doutrinas. Não, era na bomba, no cacetete, na arma, na facada, no tiroteio. E ambos diziam que eram cristãos. Não é ridículo? Você pode dizer o que você quiser, você pode inventar o que você quiser, você pode me contar a história melhor do que eu conheço e eu não conheço tanto assim, você pode falar o que você quiser tentando provar que isso é justificável. Eu vou dizer, não é! Porque Jesus disse, quando alguém te ferir numa face, oferece a outra face. Agora, se eu digo que eu sou de Jesus e não vivo isso, o que está acontecendo comigo? Eu sou um hipócrita. A palavra hipócrita do grego quer dizer duas faces. Depende do momento eu ponho uma máscara. Depende do momento eu ponho outra máscara. Jesus disse isso, então cuidado com o que você diz. Segundo, tema o Senhor. O Senhor diz lá em Malaquias, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Ou seja, ele está dividindo aqui entre esses que estão reclamando e fazendo toda essa colocação absurda, contra esses que estão dizendo, eles temem a Deus. E o Senhor atentava e ouvia esses que temem a Deus, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e diz Deus, leia comigo em voz bem alta, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Uau! O que é isso? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a igreja vive no temor do Senhor. Atos 9:31 diz, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. E a igreja evangeliza no temor do Senhor. 2 Coríntios 5:11a diz, e assim conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus. Quando Deus me chamou para ser um pregador, eu estava fazendo engenharia. E não aguentei, porque também não era minha vocação. Fiz um ano só. Mas eu estava dentro da faculdade de engenharia achando que era esse o caminho, era isso que eu tinha que fazer da minha vida, era isso que tinha que acontecer. Quando Deus me disse, por várias situações, por várias experiências, que Deus me disse que estava me chamando para ser um pregador. É interessante que o meu chamado não foi para ser pastor. O meu chamado foi para ser um pregador. Essa era a convicção que eu tinha e tenho até hoje. Eu sou pastor, desenvolvo o ministério pastoral porque é assim que as estruturas institucionais entendem esta figura, como um pastor. Mas se você perguntar para mim, o meu chamado principal é persuadir as pessoas a que conheçam a Deus. Esse é o meu chamado. E é interessante que a Bíblia fala do poder da pregação e diz que Deus não trabalha com os sábios. Deus não trabalha com aqueles que são os mais bem dotados intelectualmente. Não, e diz assim a Bíblia, Deus trabalha com as coisas loucas deste mundo. Quem me conhece de perto sabe como eu sou. É capaz de eu pegar um carro e fazer uma viagem de 6 horas em absoluto silêncio, mesmo estando com um monte de gente dentro do carro. Muitas vezes eu não sei nem o que falar quando eu estou perto de uma pessoa. Tem gente que diz, pastor, eu não acredito isso que você está falando. É porque a pessoa me compara o pregador com a pessoa que anda
né? Eu sou a mesma pessoa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus me dá o privilégio da pregação, eu sei que é isso que Ele quer que eu faça, e eu faço isso no temor do Senhor. Outras coisas eu não faço bem, outras coisas eu fico devendo. Mas nesse sentido, de evangelizar, de trazer o Evangelho ao coração das pessoas, esse é o plano de Deus para a minha vida. E o dia do Senhor, quer dizer, o dia lá da volta de Jesus, vai revelar tudo. Então ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Novamente, entre o justo, que é aquele que serve a Deus, e o perverso ou injusto. A palavra hebraica para perverso é aquele que não tem justiça, que não tem retidão. É aquele que não anda no caminho correto. Então ele diz: o justo é aquele que serve a Deus, o injusto é aquele que não serve a Deus, e assim Deus vê as pessoas. E ele separa as pessoas entre os justos e os injustos. Isso significa que nós temos que responder essa pergunta: o que é servir a Deus? Um dia fizeram essa pergunta para o Senhor: o que é servir o Senhor? Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Você nunca iria responder um negócio desse, fala a verdade. Perguntasse para mim assim: o que é fazer a obra de Deus, né? Aí o cara fala: não, você pode ajudar os pobres, você pode ajudar não sei quem, você pode ir na igreja, você pode dar dinheiro, você pode, sei lá, não sei o que, você pode não sei o que lá, não sei das quantas, certo? Aí perguntaram para Jesus: o que é fazer a obra de Deus, Senhor? Jesus disse assim: fazer a obra de Deus começa com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque tem muita gente boa nesse mundo, viu, gente? Boa nesse sentido de fazer coisas interessantes. Mas que não tem nem fé. Não crê em Deus, não crê na salvação, não crê que Jesus Cristo é o único Salvador, não crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, não crê. E fazem boas ações. E com isso, eu vou lhes dizer uma coisa aqui muito séria, tentam auto-justificar-se. Autojustificação nada mais é do que a tentativa de se tornar justo pelas próprias forças. Tratam a Deus como se Deus lhes fosse seu devedor. Eu faço, logo Deus tem que me dar. É a teologia da promessa. Mas não é promessa bíblica, não. É promessa de fazer votos. Fazer promessas. Você já viu isso, não? A pessoa diz assim: faz 1 ano que eu não toco piano. Por quê? Que era uma coisa que eu gostava demais e eu fiz isso para Deus, para ver se Ele me abençoa. Tive vontade de falar e não falei. É ridículo. Porque o maior sacrifício de todos foi o que Cristo fez na cruz. Ele não exige de você que você... eu me lembro de uma moça que uma vez chegou para mim e disse assim: já faz 1 ano, isso era verdade, 1 ano. Faz 1 ano que eu não como maçã. Porque a gente trabalhava numa indústria, e aí chegou na hora de comer, de almoçarmos, né, tinha a maçã como sobremesa. Eu vi a maçã dela, não tocava. Eu falei assim: você não vai comer? Ela falou: não, eu estou fazendo uma promessa, faz 1 ano já que eu não como maçã. Eu falei: por quê? Ela disse: porque maçã é a fruta que eu mais gosto. Sabe o que quer dizer isso? No frigir dos ovos. No resumo de tudo. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: Deus é obrigado a me abençoar porque eu fiz alguma coisa por ele ou para ele. Logo, eu me torno credor de Deus. Deus é meu devedor. Eu vou te fazer uma pergunta. Deus deve alguma coisa para alguém? Deus não pode ser devedor. É o conceito do salário. O
que é salário, gente? Salário é um pagamento por um trabalho realizado, certo ou não? Quando chega no fim do mês, você não chega para o seu patrão e diz assim: ô patrão, é um galho aí, ó. Me ajuda aí, ó. Não, você chega lá e diz o quê? Eu trabalhei, cadê o meu? Você é meu devedor. Eu fiquei um mês te servindo. Agora é a sua obrigação pagar a sua dívida. Você tem uma dívida comigo. E essa dívida foi realizada por conta do meu trabalho. O apóstolo Paulo diz assim no livro de Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você nunca vai conseguir fazer Deus ser teu credor, seu devedor, perdão. Nunca. Sabe por quê? Porque Ele decidiu dar de presente o Filho dele. E se Ele decidiu dar de presente, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas por aquilo que Cristo já fez. O estabelecimento da ordem foi feita por Deus. Ele estabeleceu. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém pode ser credor de Deus. Porque como você vai ser credor de alguém que já lhe ofereceu o máximo? O seu próprio Filho. E como é que você vai rejeitar a mensagem da salvação se ela é de graça? Em segundo lugar, em João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, disse Jesus, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 14 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Duas perguntas e nós terminamos orando. Primeira pergunta: se Deus vê assim os seres humanos, você já se converteu a Jesus? Eu não perguntei de que igreja você é, nem de que religião você é. Eu estou perguntando se você já se converteu a Jesus. Se você já teve um encontro com Cristo. Se você já chegou para Deus e disse: Senhor, eu entrego tudo. Não vou mais segurar nas minhas mãos. Eu não quero ser o dono da justificação. Jesus é o dono da justificação. É Ele quem transforma. É Ele quem perdoa os pecados. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, semelhante a esta, é: se Deus vê assim o mundo, qual é a sua missão? O que você vai fazer com isso? Você vai sair hoje daqui e vai fazer o que da sua vida? Vou trabalhar amanhã cedo, eu tenho que trabalhar. Claro que você vai trabalhar, claro, é importante. Vai cuidar dos seus filhos, quem tem filho, vai cuidar do seu marido, da sua esposa, quem é casado, não é? Vai continuar a vida, tá? Perfeito, não tem nada de errado. A pergunta é: qual é a sua missão de vida? Porque se Deus vê o mundo entre justos e perversos, entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus, aqueles que servem a Deus têm a obrigação de levar essa palavra de salvação para aqueles que estão perdidos. Concordam? É uma obrigação, um dever que a gente tem. A gente não vai fazer isso com espada, nós não vamos fazer isso com chute, com pontapé, nós não vamos fazer isso com falta de educação, não é? Nós não vamos fazer isso como muita gente acha, né? Que tem que ficar falando 24 horas na cabeça das pessoas. Não é assim. Mas a gente vai chegar e vai dizer: eu quero compartilhar com você o maior presente que essa humanidade já recebeu.
é Jesus Cristo. Aqueles que quiserem, receberão. Aqueles que não quiserem, não receberão. Mas pastor, o quê? Aqueles que não querem, não quiserem. Difícil pensar assim. Ah, mas a gente morre de dor, né? É verdade. E o que a gente faz? Só ora por ele. Porque eu e você temos a possibilidade de tomar a decisão que quisermos. Concorda ou não? Se você quiser sair daqui agora à noite e falar assim, ó, hoje eu estou desesperado. Vou enfiar minha cabeça dentro de um boi de neve e vou ficar lá até congelar o cérebro. Se você quiser mesmo, ninguém consegue te impedir, não. Se você não faz agora, faz depois. Não é verdade? Nunca viram gente se matar, se autoflagelar, fazer mal para os outros. Vocês nunca viram isso? Todo mundo tem a possibilidade de tomar a decisão que quiser, mas a pergunta não é essa. A pergunta não é qual a liberdade que você tem, a pergunta é qual a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus quer o nosso bem. E Ele quer iluminar a minha vida. Ele quer aquecer o meu coração. Ele quer me dar alegria. E ainda que a minha mente não entenda muita coisa, e não entende. Faz quase 40 anos que eu estudo a Bíblia. Eu tenho pergunta. Por uma simples razão. Eu sou um ser humano, não sou Deus. Mas aquilo que é básico e estabelecido nas Escrituras, eu já aceitei no meu coração e já recebi pela fé. E é assim que eu quero viver. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.